Sophia Miller disse: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Você deixaria todo o seu conforto na sua vida em São Paulo para obedecer uma ordem e ir para o interior da Bahia? Pois é, nós conhecemos alguém que obedeceu. O nome dele é Pastor Pedro Portela e hoje ele está aqui com a gente para nos contar como tem sido essa experiência. Pastor, conta pra gente um pouquinho da sua história, de como foi a sua conversão, sobre sua família. Ok, eu me chamo Pedro Arnaldo Portela do Nascimento, tenho uns 67 anos e tenho uma família constituída, uma família linda, minha esposa Meire, meus filhos Kleber e Cleiton. O Cleito é o mais novo, é pastor e é missionário à Missão Novas Tribos do Brasil. E nós estamos na Bahia, no interior da Bahia. Mas a minha conversão se deu aos 15 anos. E sou oriundo da Bahia. Mas fomos para São Paulo, fui para São Paulo. E lá fiquei 40 anos. Nesses 40 anos tinha vida normal de trabalhar, sou marceneiro e em 2000, então eu ingressei na Faculdade Teológica para me preparar no Ministério Pastoral. Mas nesse período, antes mesmo de concluir a faculdade, eu tive um impacto muito forte com missões. E então, depois que concluí a faculdade, então entrei de cabeça como promotor de missões da minha igreja, Igreja Batista em Jardim Colonial, São Paulo. E então comecei a trabalhar e a motivar pessoas para missões. E foi nesse clima que eu fui tocado para ser missionário. Então, fui questionado até porque eu estava tão envolvido, por que deixar para sair para um campo, mas eu estava decidido. Aí, depois que motivei tanta gente, eu fui motivado por mim mesmo e pelas necessidades que via, né? Então, nós começamos a orar, pedir a Deus que direcionasse e então foi que aconteceu tudo, né? Isso, há algum tempo, na verdade, em 2012, né, nós decidimos sair para algum lugar que nós não sabíamos aonde. Essa é a questão, né? Então, não sabíamos para onde, mas estávamos orando, pedindo a Deus direcionamento. E nesse inteirinho, veio uma necessidade de não conhecer o trabalho, mas acompanhar a equipe de estagiário do Instituto lá em Atibaia, Palavra da Vida, e essa equipe ia para Bahia. E me convidaram, porque precisavam levar um casal de adultos, e então me convidaram para acompanhar. Sem essa companhia, não digo a nossa, mas uma companhia de um casal adulto, eles não poderiam ir. E foi aí que nós fomos conhecer a Bahia, nessa região que estamos, em Camamu, pela primeira vez. E ali fomos tocados, né, por trabalho, a necessidade do trabalho. Então sentimos de Deus que era o lugar que Ele tinha preparado para nós. Então, aconteceu tudo isso dentro de um tempo muito, muito rápido, né? E então nós nos preparamos e viemos para a Bahia. Na verdade, é uma decisão tão assim difícil,
de se tomar, porque se trata de deixar tudo, né? E na cabeça da gente está isso, deixar tudo. Na verdade, a gente não deixa tudo. A gente vai agregar mais. E foi o que aconteceu comigo, conosco. Nós agregamos tanto irmãos, quanto a mão de Deus operando sobre nós. Então, foi algo muito, muito grande. Mas, voltando, estávamos falando sobre me apresentar. E eu fui adiante um pouquinho. Então, como membro da Igreja Batista em Jardim Colonial, ali eu tive todo o apoio e nós vivemos ali muitos anos naquela igreja. E uma coisa que me impactou foi, tinha 5 pastores na igreja e todos trabalhavam. Eu trabalhava, eu era promotor de missões. Lá em casa era o ambiente de apoio dos missionários que eu trazia, tanto de missões mundiais, estaduais e nacionais, e lá em casa era o lugar de apoio deles. Isso me tocou muito, né? Então, nesse período que eu senti mesmo que estava mesmo envolvido com essa obra missionária, e a gente decidiu, então, colocar diante de Deus. A gente tinha vida normal, trabalhava, e de repente a gente é tocado, e Deus então move as coisas, e nos moveu nessa direção. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que em nenhum momento ela titubeou, ela teve dúvida. Em todo momento ela esteve e está do lado, apoiando, ajudando. Isso é bênção, né? Sem falar dos filhos, né? Da minha família toda apoiando. Então foi de Deus. E aquele negócio de ter 5 pastores na igreja, todos trabalhavam mais. Eu sabia que tinha muitos lugares que não tinha alguém falando de Cristo e que tinha alguém querendo ouvir de Cristo. E na nossa igreja era uma dificuldade de levar visitantes, não crente, aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus, tantos pastores domingo de noite na igreja, e eu sei que por aí tem algum lugar que as pessoas querem ouvir e não tem quem fale. Então foi nessa que a gente então levou a igreja a orar, e a igreja, em vez de estar orando, estava chorando, achando que já era despedida nossa. Não, é orar para Deus mostrar um lugar. Foi quando aconteceu esse negócio de a gente ir à Bahia, e lá Deus mostrou, é aqui, né? Então decidimos mudar para a Bahia, né? Depois de 40 anos fora, mesmo eu sendo da Bahia, né? Nesse período, então, foi muito assim, porque nós tínhamos uma renda mensal de R$4.000. E quando nós decidimos a viajar e ir embora, o que a gente tinha em mãos era uma ajuda que a igreja já dava a gente de R$650. Então nós deixamos 4.000 por 650. Mas em nenhum momento a gente teve dúvidas. Eu sabia que Deus estava naquele negócio, né? Que isso é coisa de Deus. Então nós estamos... E começaram então a nos confrontar com essa realidade. Não, o trabalho, vocês não podem usar só a razão, tem que usar, aliás, a emoção tem que usar a razão também, daquela coisa toda. Eu falei, olha, nem quero mais ouvir sobre isso e nem falar sobre isso. Nós estamos decididos. E o Deus que está convocando a gente, né, e mandando, com certeza Ele vai suprir, porque Ele já tinha provado isso para nós. Não que a gente tenha fé, não, mas porque Deus provou. Essa vinda anteriormente à Bahia, acompanhando os seminaristas, foi uma marca muito forte, porque a gente não podia, na época, sair, ficar 30 dias fora. Eu trabalhava, não podia perder um dia de serviço, eu era vendedor na época, não podia sair, não podia, só domingo, né? E de repente ficar sem trabalhar, e as despesas da viagem. Então Deus supriu de uma forma sobrenatural, pessoas que nunca viu a gente, só vamos nos encontrar na glória, talvez, né? A menos que
alguma coisa aconteça. Mora nos Estados Unidos, pediu para os meus dados para comprar passagem. Eu falei, isso é coisa de Deus, eu não sei, nem conheço essa pessoa, né? E de repente tinha uma passagem, mas eram duas, e tinha mais despesa de viagem. Então eu falei, olha, se levantar uma outra passagem, então nós vamos. Então foi assim. E de repente fomos orar 5 dias. Nesses 5 dias, então vem a resposta. Tem a outra passagem. Eu falei, louvado seja Deus. E já tinha esquecido não, estava frustrado por saber dessa impossibilidade de ir por causa das despesas, né? E de repente surgiu, né? Eu falei, louvado seja Deus, nós vamos. Aí a pessoa que estava intermediando falou, vocês vão? Eu falei, lógico. Eu dei minha palavra e Deus honrou. Então não posso deixar de ir. Ele falou, mas tem mais. Eu falei, o que é mais? Tem uma outra pessoa que vai pagar o resto das despesas, que eram na época 1.600 de passagem de avião e tal, e depois mais um valor de alimentação, transporte local e tal. Então, de repente, estava tudo pago. E diante disso, eu não tive nenhuma dúvida de saber que Deus estava naquele negócio. Eu não podia, de forma nenhuma, né, recuar. Agora é andar para frente, né? Aí, antes de sair, eu fui na igreja de um amigo, que ele, inclusive, é presidente da ordem dos pastores, só mesmo para me despedir, né? E ele, então, começou a questionar como é que eu ia, se eu estava indo pela junta de missões. Não, não é pela junta, eu vou pela MEAP, Missão Evangélica de Apoio aos Pescadores. Depois mudou para, lá na Bahia, Missão Pescadores, né? Mas antes era MEAP, né? Então nós fomos para esse lugar, através da MEAP, e a nossa igreja dando esse suporte, né? E começamos então nessa caminhada. Isso, chegamos na Bahia no dia 23 de 12, né? 23 de 12 de 2012, né? Foi quando nós chegamos. Então deixamos, na verdade, o que parecia deixar, nós ganhamos muito mais, né? Muito mais. Que eu nunca tinha batizado 32 pessoas em todo esse tempo de vida cristã. Lá nesse pouco tempo já batizei 32 pessoas. Já fiz 8 casamentos e vidas têm sido salvas por Jesus, né, nesse período, né? Então louvamos a Deus por tudo isso. Estou atropelando um pouco, porque resumir 8 anos, aliás, um pouco mais, né, em alguns minutos, é tão complicado que a gente termina ficando meio perdido, né? Mas é assim. Então, houve essa disposição e Deus nos conduziu, está nos conduzindo. Outra coisa, com relação à ida na igreja desse amigo, ele falou, olha, já que você está decidido, então, quanto é seu aluguel? Que ainda ia pagar aluguel. Aí eu falei, olha, R$300. Ele falou, então nós vamos adotar você como nosso missionário por 1 ano, pagando o seu aluguel. Então, aí já viemos, não com 650, mas com 950. Né? E mesmo assim, Deus não deixou faltar nada até hoje, né? Você fala, como é que estavam vivendo agora financeiramente? Melhor do que antes. Melhor, porque Deus tem suprido, né? Deus tem suprido. Então, nós estamos pela nossa igreja Batista e Jardim Colonial São Paulo, pela Missão Pescadores, que lá de Salvador, né? Então, esse é o nosso trabalho, ok? Muito obrigada, pastor. Que testemunho impactante. Eu espero que você tenha sido abençoado com o que o pastor Pedro nos contou hoje. E eu espero que você esteja conosco amanhã, onde ele vai estar contando um pouquinho
sobre a experiência dele no campo. Nós esperamos você. Deus abençoe.